Oi, pessoal. Eu sou Luísa. Esse é meu trabalho para a cadeira de Fotografia Aplicada à Biologia. E eu vou falar um pouquinho sobre a fotografia da natureza como método de educação. Então, mesmo que a gente viva numa sociedade extremamente visual e que cultua muito a imagem, o uso da fotografia de uma forma mais prática na educação é pouco utilizado. A gente consegue encontrar muitas imagens em livros didáticos e até mesmo em slides de professores, principalmente quando eles querem demonstrar alguma coisa que não é tão simples de da gente estar vendo no dia a dia, como por exemplo imagens de animais silvestres, seres microscópicos, né? E também algumas partes internas de ser humano, entre outras coisas. Mas, infelizmente, a gente não vê muito o uso da fotografia entre os alunos como um método de aprendizagem, apesar, dele estar se demonstrando fortemente como uma forma eficaz de ensino. Nesse seminário, então, eu realizei algumas pesquisas, algumas leituras, na verdade, de pesquisas que colocaram a fotografia em prática dentro da sala de aula e que buscaram desenvolver uma real observação por parte dos alunos. O maior objetivo desse trabalho, então, é verificar se a fotografia realmente serviu como um método efetivo de aprendizagem nessas pesquisas. É preciso observar para então absorver. Eu utilizei essa frase que muita gente vai lembrar daquela tatuagem famosa de observar, absorver, que é escrita junta, né? Eu utilizei essa frase porque eu acredito que a fotografia, assim como o ensino, ela precisa que a gente observe antes para então absorver o que a gente observou. Um aluno, ele primeiro tem que ser ensinado, prestar atenção, observar, para então poder absorver aquele conteúdo. Assim como na fotografia, primeiro a gente tem que observar o que está dentro ali, né, do nosso campo de visão, da nossa imagem, para então absorver e ter aquilo guardado, né, como efetivamente uma imagem mesmo. A observação, então, ela é de extrema importância para o desenvolvimento do método científico, certo? E principalmente no ensino de ciência e de biologia. Assim como também ela é de extrema importância na fotografia, como eu falei antes, é preciso observar, perdão, para então capturar. Com a fotografia, então, os alunos eles podem estar aprimorando um pouco a observação para parar de ter apenas um olhar rápido e vago sobre as coisas, sobre os objetos de interesse, e passar a ter um olhar um pouco mais pausado e descritivo sobre os mesmos, a fim de realmente compreender o que é aquilo ou o que acontece ali. Claro que em diversas categorias da fotografia, a gente precisa ter uma observação mais rápida e eficaz, mas ainda assim ela não deixa de ser descritiva e cuidadosa. A gente sabe o que a gente está fotografando, a gente sabe o que a gente está vendo, então a gente aprende, né, a ter uma observação um pouco mais real daquilo que a gente está, enfim, estudando, fotografando. Então, para verificar se a fotografia na prática realmente é um método efetivo de aprendizagem, analisei os seguintes artigos, certo? Olha o Passarinho, a fotografia do ensino de ciências, que é da Fabiola César e da Márcia Borim, foi uma atividade, é um trabalho, na verdade, que fala sobre uma atividade que foi realizada com crianças que utilizaram uma máquina fotográfica nas aulas de ciências para registrar a observação, para registro, perdão, da observação de fatores do ambiente. Essas atividades foram realizadas tanto dentro da sala de aula quanto no pátio da escola. Outro artigo que foi lido também foi a fotografia como ferramenta para o ensino de biologia no sertão nordestino, narrativas do projeto Biofotografia, da Francisca Patrícia e do Rafael Alves, onde eles analisaram a contribuição adquirida pelo projeto Biofotografia, verificando como aconteceu o ensino de biologia através de uma ferramenta artística, que no caso seria fotografia. Também dei uma lida em Olhares Perceptivos, Usos e Sentidos da Fotografia na Educação Ambiental, de Lankshmi Juliani, de Raidé Torres de Oliveira, onde eles falaram sobre o uso da fotografia na educação ambiental, buscando o desenvolvimento de olhares capazes de compreender fotografias enquanto formas e espaços que constituem o indivíduo.
E, por final, eu também li o artigo A Fotografia como Recurso Sensibilizador em barra para a Educação Ambiental, de Bianca Gomes, que ela verificou o tipo de fotografia que contribui de forma mais efetiva para processo de sensibilização da questão ambiental. Como resultados, então, desses estudos, a gente conseguiu notar que o uso da fotografia pode influenciar positivamente o aprendizado de crianças, de jovens e adultos. Quando essa é usada de forma prática, levando os estudantes a campo, ou até mesmo no pátio da escola, eu consegui notar que, na maioria das vezes, ocorreu uma adesão muito maior à atividade, além de uma maior participação e de interesse pela matéria, isso vindo pelos alunos. Além disso, também foi possível notar que os alunos que passaram por essa atividade desenvolveram, em relação à biologia, principalmente, um olhar muito mais crítico ao entorno, buscando animais e seres vivos do local e também uma compreensão de como a ecologia e a botânica podem estar relacionadas. Foi possível perceber potencial da prática fotográfica como forma de conhecer o meio em que se vive. Segundo Berger, eu retirei esse texto, essa citação, na verdade, de uma das pesquisas. Berger expressa que a gente só vê o que olhamos e o olhar é um ato voluntário e, como resultado, só vemos aquilo que está ao nosso alcance. Então, nisso, o pessoal que realizou a pesquisa se perguntou sobre, no cotidiano, quantas coisas existem e passam no nosso caminho que a gente não vê. E quando a gente fotografa aquilo, a gente pode acabar notando essas coisas que a gente não viu antes, porque, querendo ou não, a gente guarda aquela imagem praticamente para sempre, né? Então a gente pode estar analisando aí de novo algumas coisas que a gente não viu antes. Como conclusão, então, eu acredito que a partir dessas pesquisas, a partir dessas pesquisas, que a utilização da fotografia no ensino da biologia e também da natureza é uma ótima forma de estratégia e também de aprendizagem, sendo uma prática que deve ser utilizada mais vezes pelos professores, tanto no ensino básico quanto no médio e no superior, porque acredito que nisso a gente consegue atrair mais os alunos, o interesse deles. E assim a gente também consegue trabalhar atividades que até então não poderiam ter sido trabalhadas ou seriam trabalhadas de uma maneira um pouco mais precária. E, claro, outra coisa que eu achei muito importante de citar é que nesse processo de colocar alunos para fotografar ambientes, a gente pode estar descobrindo artistas que podem estar vindo a trabalhar nessa área, e não só como a fotografia de pessoas, de eventos, mas também dentro da fotografia da biologia, que, querendo ou não, é algo muito importante, que traz muito conhecimento para a gente. Aqui eu trouxe algumas imagens que foram retiradas dos trabalhos, das pesquisas e artigos que eu pesquisei. Essas, se eu não me engano, são imagens em que os alunos tiraram, né, do meio ambiente à sua volta, coisas que eles perceberam que muitas vezes eles não perceberiam se não fosse por estar com uma câmera fazendo esse projeto, perdão, essa pesquisa. Aqui eu trouxe algumas outras imagens onde os professores pediram dentro da sala de aula, né, dentro do pátio do colégio, para os alunos tirarem fotos do que representava ciência para eles. E depois, então, houve uma discussão em sala de aula do porquê que essas imagens eram consideradas ciência pelos alunos. Aqui, então, tem as referências. E muito obrigada. Ah, queria aproveitar também para já mostrar o meu ensaio fotográfico. Meu ensaio fotográfico, ele foi baseado em uma viagem que eu fiz. O nome dele se chama Serra, onde eu quis trazer aí um pouquinho mais de informações e retratos mesmo, né? Imagens da Serra Gaúcha. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui.
Então, eu peço desculpa pelo fundo branco, tá? Aqui, todas as fotos foram tiradas pelo modo profissional da câmera do meu celular, onde eu consigo ajustar obturador, velocidade e ISO. Não consigo ajustar aí muita coisa, mas acho que as principais eu consigo estar ajustando. Essa imagem, então, eu tinha tirado ela primeiramente sem ser no modo Pro, e ela não tinha ficado com essa dramaticidade assim toda, né, com essas partes mais escuras. Então eu consegui estar pegando um pouquinho mais do drama aí, de um pôr do sol, da beleza também de um pôr do sol nesse local. Aqui eu tenho a imagem de acho que é um coati, né? De um coati, que ele apareceu em um dos pontos que a gente estava de observação. Essa foto tem zoom, ela tem bastante zoom. Ele não estava muito longe, mas enfim, eu não conseguia pegar ele com tantos detalhes. Então eu coloquei um zoomzinho. E essa foto, ela foi. Todas as fotos a princípio foram editadas também. Porque essa foto, eu me lembro que ela tinha ficado bem clara. Então eu alterei bastante aí o contraste dela também para pegar um pouco mais as cores. Aqui eu tenho mais uma foto deles que em um outro momento a gente estava próximo e eles começaram a se juntar. Então eu aproveitei e tirei essa foto. Essa foto, como vocês podem ver, ela não tá muito focada no ponto de interesse que seria esse primeiro. Ela tá com o foco mais atrás, naquele ali que tá mais abaixadinho e tal. Tentei ajeitar, mas infelizmente o foco ficou meio complicado de estar ajeitando de forma editando, né? Essa foto também tem edição, um pouco de contraste para trazer um pouco mais de dramaticidade, né? Apesar de não ser uma foto muito dramática. Essa foto também foi no finalzinho de um pôr do sol. Gosto muito de fotos assim, como vocês podem ter notado. Pego um pouco da lua. Claro que não é uma foto da lua em si, né? Mas eu gostei muito de como ela apareceu nessa imagem. Gostei muito do contraste e das cores que apareceram assim num degradê. Aqui tem a foto de uma pinha, né? Que vendia lá. E, enfim, essa pinha era tipo ai meu Deus, um monstruário, onde as pessoas conseguiam ver o pinhão que tinha dentro dela. A foto também, infelizmente, ficou um pouco desfocada. Eu queria muito trazer o foco para o pinhão aqui e deixar essa imagem mais escura. Mas, infelizmente, se eu deixasse ela mais escura na volta, eu teria que estar usando alguma outra técnica para estar aplicando aqui no centro para deixar ela clara. E sendo bem sincera, eu não sou muito boa com técnicas de flash de preenchimento, enfim, então a foto acabou ficando assim mesmo. Eu sinto que ela ficou um pouco tremida e o foco não ficou bem onde eu queria, mas ainda assim eu gostei bastante do resultado dela. Aqui então foi um dos pontos turísticos que a gente tem lá. Eu deixei a imagem em preto e branco, porque eu gosto muito de fotos em preto e branco. Enfim, essas cavernas que a gente pode estar visualizando aqui, elas são cavernas que têm algumas pinturas rupestres e existem algumas teorias de como elas surgiram. E uma dessas teorias de um geólogo que estudou o local foi de que elas surgiram na megafauna com tatus e preguiças gigantes cavando o caminho. Aqui é uma foto ainda das cavernas, que eu particularmente também gostei bastante, o modelo é meu namorado. Mas enfim, gostei bastante de como ficou a imagem, com bastante contraste, como vocês podem notar no geral, a maioria das minhas imagens trabalham com bastante contraste. Gosto muito disso, como eu já falei antes também. Aqui temos mais uma imagem um pouco noturna de um dos restaurantes do local. Enfim, gostei muito do jogo ali de luzes que essa imagem trouxe, apesar de ser num ambiente bem escuro. Eu queria ter iluminado um pouco mais ela, mas infelizmente eu não consegui. Se eu iluminava ela mais, alterava o brilho dela ou a claridade, acabava que as luzes ficavam muito fortes e não traziam todo esse jogo aí de claro e escuro que trouxe na foto, que eu particularmente gostei bastante. Aqui, mais uma imagem de uma das vistas que a gente teve, foi inclusive aí que eu encontrei os coatis.
E, enfim, essa imagem eu particularmente não gostei tanto dela. Achei que ela ficou quase estourada, mas ainda assim tem alguns pontos que eu gostei bastante, como a estrada que pega aqui, né, no meio da montanha. E, enfim, acho que tem vários pontos a melhorar nessa foto aqui em específico, mas eu ainda gostei dela, assim, de alguma maneira. Mais uma imagem de, enfim, meio do mato. Essa imagem também eu aumentei bastante o contraste dela. Gosto muito de como o contraste trabalha em algumas fotografias. E essa é mais para deixar em evidência essa pedra aqui, que no momento eu tinha achado ela muito interessante, assim, no meio do mato. Mais um coati bonitinho. Esse é o primeiro, é o mesmo da primeira foto. Eu adorei o jeitinho que ele ficou nessa posição. Essa foto eu tive que ajeitar muito ela, porque ela estava extremamente clara. Eu não tirei ela no modo profissional. Então ela estava extremamente clara e eu tive que usar bastante edição aí pra estar ajeitando ela. Eu queria ter cortado aqui também essa parte da mureta que pegou na imagem, mas infelizmente não consegui achar um corte que ficasse legal. E é isso, gente. Então, esse foi meu ensaio. O principal objetivo dele era estar trazendo um pouco da cultura da serra, essa serra catarinense, tá? Aquela que fica ali acima do Rio do Rastro, tá? E a princípio é isso, então. Muito obrigada pela atenção de todos.